Olá, seja bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje nós vamos olhar esse livro ilustrado. Chama-se Lá Fora, de André Neves, da editora Companhia das Letrinhas. Bom, nessa história eu vou fazer um entrelaçamento entre as três versões para analisar os ensinamentos embutidos nos personagens. A história dos camaleões, descritas pelo autor André Neves, o significado simbólico do camaleão frente ao dicionário de símbolos de Jean Chevalier, com espelhamento no contexto humano. Tudo bem? Vamos lá. Bom, é a história de um camaleão que vivia num reino sem cor, onde cada um tinha o seu lugar numa hierarquia de poder, comandados por um imperador que ordenava. Aí eu vou lhe mostrar o camaleão. Tá? Bom, esses camaleões eram governados por um imperador que tinha um lema. Ó imperador. O lema era: ignorem a vida lá fora. O mundo inteiro é igual. Tom sobre tom. Vamos lá. Vamos fazer. Agora eu vou fazer um entrelaçamento entre o significado simbólico do dicionário de símbolos e a história, e contextualizando no mundo humano. Vamos lá. Em termos de simbolismo, tá? Para os dogons, o camaleão, por ter recebido todas as cores, está ligado ao arco-íris, caminho do céu e da terra. Outro. De acordo com a lenda fula de Kadara, o camaleão gozava de 7 propriedades, que constituem o número dos símbolos revelados aos iniciados. O Jean coloca no dicionário 7 significados. Eu não vou ver todos eles. Eu só vou mostrar aqueles que eu identifiquei que têm similaridade, contexto com a história. Tá? Bom, ele muda de cor à vontade. No sentido diurno, isso significa ser sociável, cheio de tato, capaz de estabelecer uma relação agradável, seja com quem for. É ser capaz de adaptar-se a todas as circunstâncias e de adotar os costumes de qualquer meio ambiente. No sentido noturno, é ser hipócrita, versátil, mutável ao sabor dos interesses sórdidos e dos acordos inconfessáveis. Significa também falta de originalidade e de personalidade. É viver como um cortesão, bajulador, no vestíbulo dos poderosos. E aí, vamos fazer uma relação dessa mudança de cor. O quadrinho inicia com um camaleão descolorido, uma realidade que foge da herança genética biológica natural. Entendo que, por nascerem, viverem e não saírem da bolha, ou seja, da camuflagem, onde lá dentro é tudo igual, não há experiência diversificada, tudo é sempre o mesmo, preto e branco. Pois a mudança de cor é uma defesa, uma camuflagem em prol da autopreservação, frente a uma realidade totalmente perigosa, hostil e diversa, a qual eles não experienciam. Tá? Um olhar para nós pensarmos, como metáfora, e revertermos essa situação ao mundo humano. E a gente pode pensar, no processo reflexivo, o que somos mais costumamente no nosso dia a dia? Descoloridos? Ou seja, vivemos muito mais dentro de bolhas, de pouquíssimas experiências fora do nosso contexto, nos rigores da nossa autopreservação. Ou somos como o camaleão natural, super versáteis,
dinâmicos com roupagens cada vez mais adaptáveis a cada momento, a cada realidade, nos rigores da autopreservação. Em qual realidade vocês percebem com mais constâncias no dia a dia? Coloridos ou desbotados? Tem consciência do que os leva a agir desse modo? Estão satisfeitos com essa forma de ser? Se não, estão procurando esclarecer, entender e ressignificar. Em relação ao sentido diurno, vou retomar o sentido, que significa ser sociável, cheio de tato, capaz de estabelecer uma relação agradável, seja com quem for, é ser capaz de adaptar-se a todas as circunstâncias, de adotar os costumes que qualquer meio ambiente. Como vocês se percebem como seres sociáveis, cheios de tato, capazes de estabelecer uma relação agradável, seja com quem for? São capazes de adaptar-se a todas as circunstâncias e de adotar costumes de qualquer ambiente? Ou, no sentido noturno, que é ser hipócrita, versátil, mutável ao sabor dos interesses sórdidos e dos acordos inconfessáveis. Significa também falta de originalidade e de personalidade. É viver como um cortesão bajulador, no vestíbulo dos poderosos. Vamos lá. No meu entender, o imperador e seus súditos, os mais próximos, se enquadram nesse significado, ou seja, no noturno, eles são camaleões hipócritas, sem caráter, bajuladores, imutáveis, no sentido de conquistar e prosperar às custas dos menos abastados, em busca de interesses próprios. E aí eu vou mostrar para vocês. Olha como é a hierarquia. Vendo? Que no topo é o imperador, a família do imperador, os amigos do imperador, os conselheiros do imperador e, finalmente, na base, os soldados e os súditos do imperador. Na transposição para o mundo humano, vocês se veem ou percebem tendo comportamentos que caracterizam pela hipocrisia, não ter palavras, com atitudes ambíguas, bajuladores? Ou convivem com pessoas que percebem convivem com pessoas que têm tais comportamentos? Que tipos de ambiente vocês percebem esses tipos de pessoas? Bajuladores, sem personalidade, mutáveis ao conforme ao teor aí do momento? Como vocês costumam reagir? A população de camaleões vive numa sociedade onde todos vivem a experiência e se mantêm permanentes do mesmo modo. Ou seja, cada um pertence a uma classe onde nasce, vive e morre do mesmo jeito. Olha aqui, os camaleões, tá? Tem algumas sociedades humanas que são similares à sociedade dos camaleões. No meu entender, nascer em uma determinada sociedade, onde seu lugar já está inscrito, determinado, tendo muito pouco que possa fazer para mudar, o senso de pertença não é exercido. O eu fica recluso, adormecido. Não existe a noção de ser individual, e sim coletivo. Na minha percepção, é basicamente o que a nossa sociedade tenta fazer: nos invalidar,
como seres únicos, nos moldando no coletivo, comandado por poucos que acreditam que sabem o que é melhor para toda uma população. Vocês têm consciência de quanto vocês são individuais e do quanto são coletivos no desenrolar de sua vida, no dia a dia? Que subterfúgios, mecanismos e instrumentos existem na nossa sociedade que tentam nos invalidar enquanto seres individuais? O protagonista da história pertence a uma classe de operários aos quais ficam na margem do reino, para a segurança, para zelarem a camuflagem do império. Estão lá na base. Tá? Na história, esses camaleões, tá, eles estão numa posição de limite, na margem que separa o mundo de fora e o mundo de dentro. Na opinião de vocês, quem são essas pessoas na nossa sociedade que ficam no limite da margem, na base da pirâmide, que sustentam toda uma ideologia de poder social, político, econômico e religioso? Na escala de hierarquia, onde percebe estar? Está satisfeito por estar dentro dessa escala ou procura se elevar para um degrau maior? Em que contexto na sua vida você gostaria de calcar maiores degraus nessa base dessa pirâmide? Tem ações que podem resultar neste querer? Se não, o que lhe impede? O que lhe falta? Mais um significado simbólico, tá? Em relação aos camaleões. Não apoie as patas no chão, a não ser uma depois da outra, sem jamais se apressar, precavido. O homem prudente jamais entra temerariamente no negócio, mas para a situação e os riscos sem qualquer espírito de aventura ou de generosidade. Explora os lugares, verifica tudo antes de dar o primeiro passo, antes de opinar e tomar uma decisão. Esses dizeres na história dos camaleões se enquadram perfeitamente nos camaleões pertencentes ao poder, o imperador e seus súditos mais próximos. O imperador com seu lema, deixa eu ver aqui o lema do imperador: ignore o mundo lá fora, o mundo inteiro é igual, tom sobre tom. Esse dizer faz com que os camaleões se enquadrem perfeitamente nesse tipo de poder, o imperador e seus súditos mais próximos. O imperador com esse lema faz com que, esses dizeres na história dos camaleões se enquadram perfeitamente nos camaleões pertencentes, tá? Ao pessoal mais baixo. Ignore o mundo lá fora. Tom sobre tom. É pro pessoalzinho lá de baixo. O imperador com seu lema faz com que a maioria da população não se sinta apto ou encorajado a sair do sistema. Ele se precaver dos riscos da possibilidade de algo, ou seja, da população, possa acontecer e fugir de seu controle, de sua permanência no poder. Na percepção de vocês, quais são os instrumentos ou mecanismos que os que estão no poder se utilizam para a população não tomar consciência do seu papel e lugar na hierarquia de poderes, e com isso não realizar tentativas de quebrar o já estabelecido? Na vida pessoal de vocês, são mais cometidos? Pensam 1000 vezes com grande dificuldade de tomar decisões e escolhas? Sempre querendo ganhar ou sempre querendo ter garantias antes de agir? Ou são mais impulsivos, reativos, levados pelas emoções, pelos acontecimentos que surgem na vida, se preocupando pouco com as consequências?
Ou então são um equilíbrio, nem muito arrojados e nem muito parados. Tentam um equilíbrio, uma média. Como que vocês se percebem? Outro símbolo. A fim de esquadrinhar as redondezas, o camaleão nunca se vira. Inclina ligeiramente a cabeça e rola o olho, revirando-o em todos os sentidos dentro da órbita. Observador, dissimulado e desconfiado, que não se deixa influenciar, mas que recolhe todas as informações. E no silêncio das ordens, um deles distraiu-se ao perceber algo lá fora. Está aqui, e aí ele percebeu algo diferente. Este camaleão foi um pouco ousado e fez algo inusitado para os padrões dos camaleões de dentro. E tal ousadia, ele foi investigar o que é, algo tão inusitado, tão diferente dele. O que és? Um camaleão, assim como tu, mas és diferente. Ninguém é exatamente igual quando possui desejos. Sobre essa característica do camaleão, vocês se percebem como mais observadores? Quais aspectos da sua vida? Mais desconfiados do que confiam? Em relação a quê? Mais inquisidores, críticos, não agem no escuro em qualquer situação? Ou vocês se percebem com mais afinidade com a postura do camaleão que fugiu às regras da sua comunidade? Para vocês no dia a dia, o diferente é seu amigo ou seu inimigo? Como vocês costumam lidar com o diferente? Na comunidade, na história do camaleão diferente, ele se permitiu experienciar uma realidade ao qual lhe era totalmente desconhecida: o envolvimento com o mundo das cores. Olha o camaleão no mundo das cores. Mais uma corzinha aqui. Olha aqui. E ele passa aí por diversas cores, né? No meu entender, o camaleão, ao iniciar sua jornada na experimentação das cores, das emoções, das sensações e percepções adormecidas do resfriamento até então, busca experiências que fogem completamente dos camaleões do reino. No momento, quero fazer um paralelo do mundo, do camaleão e do ser humano, que é a importância de mantermos em nosso psiquismo o observador acordado, porque mesmo pertencendo a uma realidade comum, sem graça, sem cor, sempre existem oportunidades para se olhar e perceber novas oportunidades. Basta estar alerta, atento. Oportunidades essas não necessariamente desafiadoras, muito inusitadas, fora do comum. Mesmo porque, se for muito além da nossa capacidade de captar, passa desapercebido. Por não termos habilidade psicológica, ou seja, nossa consciência não consegue reconhecer algo muito fora do nosso contexto. Ou ainda, se percebe, não dá conta. Então a gente fica esperando algo muito grande, muito inusitado acontecer para a nossa vida dar um giro. Ou é muito e a gente não consegue perceber, ou quando a gente percebe, a gente não consegue dar conta. E a gente acaba deixando as pequenas oportunidades no dia a dia, que se investidas podem se transformar em grandes experiências. E o camaleão sai totalmente fora do seu padrão, né? Então o camaleão, ao quebrar as regras impostas por seu imperador,
e experienciar cada vez mais os desejos, vai acordando dentro dele sua originalidade, sua natureza real e não fabricada, pois sentir o sabor da vida em todos os seus tons não consegue mais viver no descolorido. Depois que ele sentiu o saborzinho das cores, ele não consegue mais. E além disso, ele chama os companheiros, né? Não é? Essa fala do camaleão de fora, ninguém é exatamente igual quando possui desejos, preconiza a individualidade de cada um. O desejar, as expectativas, o querer, pode ser similar ao homem. A exclusividade se caracteriza na forma de obtê-los, pois está lastreado em como nós percebemos, recebemos e sentimos o mundo e as pessoas, formando o arcabouço da nossa subjetividade. Todos desejamos amor, mas cada um percebe, sente, entende e deseja o amor de uma forma única. O que você deseja? Os seus desejos podem lhe conferir identidade? Bom, na comunidade, no desenrolar da história, pode ser um spoiler. Então, se alguém se incomodar, para o vídeo e vem ver depois, tudo bem? Eu não considero, mas algumas pessoas podem considerar como spoiler o que eu vou falar a seguir. Então, se incomodar muito, para o vídeo. Na continuidade da história, o camaleão, em suas experiências contrastantes fora do reino, foi contaminando os próximos a ele, da base, e naturalmente o medo surgiu, porque eles estavam trazendo coisas inusitadas, o desconhecido, e o desconhecido, a primeira coisa pelo instinto de autopreservação é o medo. E foi o que aconteceu. Diante disso, foram falar, claro, para o imperador, né, o que estava acontecendo no reino. Olha a atitude do imperador. O imperador, vão embora, ordenou o imperador. Aqui, somos todos iguais. Eles se tornaram um estranho no ninho. A experiência de ser considerado um estranho no ninho foi ou é uma experiência vivida por vocês? Como se comportaram ou se comportam com tal realidade? Que formas, que instrumentos que podem auxiliar essa jornada dos dígitos estranhos no ninho? Os camaleões rebelados pertenciam ao mais baixo escalão do reino. Não tinham apego a nada, pois não tinham nada para se apegar. Portanto, deixar a sua vida de ser sem cor, sem perspectiva, para eles, para uma vida repleta de cor, foi fácil, não tiveram dúvida nenhuma. Se foram. E aí comunga com um ditado budista que diz que um dos maiores travas para o desenvolvimento humano são apego, aversão e desconhecimento. Pessoas muito apegadas, com uma dificuldade tremenda de se desfazer as coisas, de sair do seu lugar, do conhecido, do já posto. Aversão, detestam situações novas, refutam qualquer tipo de coisa diferente a si. Desconhecimento, que gera crenças, preconceitos. Dessas três, o que mais de similar existe em vocês? São mais apegados? São mais aversivos? Existe muito preconceito e crenças que travam a vida de vocês.
Existe algum movimento para amenizar isso? Vocês estão em busca de que diminua o apego, a aversão, os preconceitos? Para a maioria dos camaleões que pertenciam principalmente às escalas maiores, ficaram dentro do reino, sem correr riscos, seguros no que sabiam ser no império. Esses sim eles tinham algo a perder. Era um risco muito grande para eles e preferiram não arriscar do já conhecido, do já sabido. Os dois movimentos existentes nessa história dos camaleões, dos seres humanos, o inovar e o permanecer, descritos no livro, refletem dois mecanismos psicológicos entendidos e denominados pela psicologia junguiana como caráter de transformação e caráter de conservação, que estão em constante movimento no nosso psiquismo. Ora, um deveria ter a supremacia, ora o outro, num equilíbrio razoável entre eles. Assim, uma definição bem simples e genérica, tá? O que seria o caráter de conservação? Tem como dinâmica no psiquismo perpetuar o já conhecido, o velho, o confortável, o sem surpresa, sem sobressalto, o moldado na nossa realidade, refletido no comportamento dos camaleões de dentro que não quiseram sair. O caráter de transformação tem como dinâmica no psiquismo o inovar, refletir, o ressignificar, num movimento de transformação do velho para o novo, mas sem a desvalorização do velho. Nós não precisamos eliminar, a gente só precisa transformar. Que nunca deixa de realmente de existir, apenas perde a sua supremacia, adormece, e que reflete o comportamento dos camaleões que foram embora do reino. Ou seja, tudo que nós temos em termos de já instalado, de comportamentos e pensamentos, eles não deixam de existir, mas eles podem ser transformados, eles podem perder a força, eles podem deixar de ser o primeiro pensamento, o primeiro comportamento. Ou seja, você deixa de ser reativo àquilo já estabelecido. Você se dá um tempo, você respira, você reflete e no segundo momento você age. Tá bom? Para vocês, no seu cotidiano, se percebem mais voltados para novas experiências ou preferem permanecer no que conhecem, sem se deparar com grande surpresa? Vocês têm consciência de como foi e está sendo construindo essa forma mais atuante de agir? Estão satisfeitos? Ou existe uma necessidade de dar vazão ao mecanismo contrário, ao mais vigente em vocês? Existe a necessidade da transformação? E o final dos camaleõezinhos vai ser para quem lê a história, tá? O que acontece com esses camaleõezinhos, os que foram embora, os coloridinhos, aí fica um finalzinho da história para vocês, tá bom? Eu só quero fazer uma ressalva. É a minha impressão. Eu tenho a impressão que o André Neves, quando ele foi elaborar essa história, ele teve vamos dizer assim, ele repaginou o mito da caverna da República de Platão. Pode ter sido um incentivo, pode ter sido uma inspiração. A impressão que eu tive é que me lembrou muito o mito da caverna, tá? Uma outra roupagem, claro, mas que tem um fundinho. Eu acho que o mito da caverna, que está na República de Platão, ele é bem conhecido. E tem inúmeros vídeos com inúmeros profissionais falando sobre o mito da caverna.
Vocês podem encontrar, é só colocar lá, Mito da Caverna, vai aparecer não sei quantos. Eu estou sugerindo. É só uma sugestão. Eu gosto muito da Culturaria da Rê, que é uma professora da Escola Nova Acrópole. Ela tem um vídeo falando sobre o mito da caverna. E a própria professora, né, a Lúcia Helena Galvão, que é da Escola Nova Acrópole, também tem um vídeo falando do mito na caverna. Tem para todos. Espero que, se não conheçam, tenham gostado. Ele é um livrinho de não chega a ter 30 páginas, muito bacana, muito legal para todas as idades. Tem reflexões assim inúmeras. Eu agradeço. Compartilhem, comentem, dêem o seu like, se inscrevam no canal. Até o próximo olhar.